Antes de começar o vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Assim você acompanha todas as histórias e continuações. A história começa com um enorme monstro no meio de uma rua de uma metrópole, segurando um carro acima de sua cabeça. As pessoas fugiam em pânico, gritando que um monstro havia aparecido e pedindo socorro. Uma garota corria com todas as suas forças, olhando para trás com medo enquanto o monstro continuava indo atrás de todos, rugindo e avançando cada vez mais. Criaturas como ele começaram a aparecer por todo o mundo, trazendo caos, desastres e inúmeras mortes para cidades ao redor do mundo. A humanidade ainda não sabia o porquê de eles surgirem e enviavam helicópteros de reportagem para tentar obter mais informações do misterioso monstro. O repórter agachado na porta do helicóptero transmitia suas informações para a população informando que além daquelas criaturas, uma estrutura gigantesca surgiu e até o momento não havia demonstrado nenhuma atividade, mas que o governo e o exército estavam em alerta total sobre o possível surgimento de novos monstros. O helicóptero foi se aproximando da estrutura e o repórter pedia que a população ficasse calma, apesar de todos estarem apreensivos com aqueles fenômenos sobrenaturais. Diante da cadeia de eventos sobrenaturais, ninguém sabia como o destino da humanidade mudaria. Após essas palavras, o repórter da MTC, Won Volgu, se despediu do público e a equipe de reportagem foi embora de perto da gigantesca torre de pedra que se ergueu no centro da cidade, dominando as casas e perfurando os céus. Aquele foi o primeiro conflito entre a torre do tutorial e a humanidade. Em intervalos periódicos, aquele lugar atraía uma parte dos humanos espalhados pelo mundo à força. Os moradores da cidade subitamente se encontravam no centro de um círculo mágico e eram teletransportados em um flash brilhante que os invocava para dentro dela forçadamente. Uma requisição sem nenhum parâmetro, um teste cruel que não fazia distinções entre condições físicas ou idade. Entre as pessoas invocadas, a taxa de sobrevivência era de apenas 20%. E essas pessoas se tornaram caçadores, que dominavam habilidades especiais e se tornaram a esperança da humanidade. Desde então, 12 anos se passaram desde a primeira vez que a torre do tutorial foi concluída. Monstros terríveis continuavam aparecendo e correndo em meio às cidades, mas algo havia mudado nesse tempo e agora eles podiam ser derrotados. Caçadores haviam aparecido. E as pessoas já não tinham mais tanto medo, na verdade elas viam aquilo como entretenimento e filmavam com seus celulares, admirando os caçadores que lutavam e matavam as criaturas. Os caçadores se tornaram ídolos da humanidade. Graças a isso, um caçador podia se tornar tão famoso e rico quanto uma celebridade. Devido a esse enorme poder de influência, os países não podiam negligenciar essa força poderosa que eram os caçadores. E com isso uma nova era chegou no momento que uma parcela dos caçadores se tornou parte do poderio das nações. Com isso, os caçadores conseguiram elevar os seus preços, e para que pudessem proteger os próprios interesses de alguma forma, eles se agruparam em associações ou guildas. Participar de programas na televisão se tornou algo comum para os caçadores e até mesmo programas sobre eles surgiram. A apresentadora do programa Yang Li, parada diante das câmeras, saudou o público e marcou o início do programa conhecendo os caçadores. Sorrindo, ela lembrou a todos que naquela semana falariam sobre novidades do mundo dos caçadores, que despertavam grande interesse nos espectadores. Olhando para os convidados, a apresentadora disse que o programa contava com os líderes das melhores guildas da Coreia. O líder da guilda Goguryeo, Seo Kong-an, sorriu para a câmera e saudou o público. A líder da guilda Arangs, Seo Yong-li, sorriu e se apresentou. O líder da guilda Seul, Seon-kim, mantendo uma expressão indiferente, disse que estava muito satisfeito em estar ali. Conhecendo os Caçadores era um programa desenvolvido com base na popularidade da semana anterior, graças à votação dos espectadores e com isso eles podiam sempre trazer bons convidados. As pessoas se sentavam diante da TV e assistiam ao programa, que era bastante popular, com um índice de audiência de 35,7%. Os moradores da cidade assistiam ao programa até mesmo no metrô. A apresentadora disse que era a hora da pergunta mais pedida na internet. Sorrindo para a câmera, que dizia que um jogador avançado vivia na torre do tutorial. A questão sobre quem ele era fez os convidados ficarem surpresos. Yang Li os olhou, dizendo que havia ouvido histórias aleatórias sobre um jogador avançado na internet, e perguntou se eles sabiam sobre esse rumor. Seo Kong-an sorriu amplamente e respondeu que, a julgar pelas histórias recentes sobre o jogador avançado, ele ainda não havia morrido e vivia bem. A apresentadora se surpreendeu que o caçador realmente soubesse algo sobre o rumor.
Seu Yong-li acenou com a mão e disse que seria surpreendente alguém ali que não soubesse quem era aquela pessoa, já que ele foi enviado junto deles para a torre do tutorial e era o primeiro caçador da história. A apresentadora se surpreendeu com o fato de, após 12 anos, o primeiro caçador ainda estar na torre. Seon-Kim explicou que havia uma explicação, era algum tipo de maldição, e isso fazia com que o jogador avançado não pudesse sair com os outros caçadores. Na verdade, ele sempre era enviado de volta ao primeiro andar toda vez que a concluía. A apresentadora ficou surpresa que os líderes das guildas conheciam o jogador avançado. Ela perguntou aos convidados se eles acreditavam que o jogador avançado foi o primeiro caçador da história. Todos os líderes das guildas responderam afirmativamente. Os líderes começaram a falar que, durante toda a existência da torre, todos os caçadores saíam dela após treinar as habilidades básicas até o limite, com exceção de magia. Um dos líderes de guilda sugeriu que havia uma enorme possibilidade de o poder do primeiro jogador ser quase impossível de imaginar, pois ele havia limpado a torre repetidamente por 12 anos. O líder da guilda disse que, segundo as palavras dos membros da guilda que haviam deixado a torre recentemente, o primeiro caçador limpou a torre do primeiro ao 100º andar em apenas um dia. A apresentadora ficou chocada ao ouvir essa informação. O líder da guilda continuou explicando que o primeiro caçador era muito superior em comparação às habilidades básicas de um caçador comum, com exceção da magia. O líder disse que o jogador avançado continuava a limpar a torre repetidamente, mesmo quando todos os outros saíam. Frequentemente havia relatos de pessoas gritando por socorro no tutorial e fugindo do perigo sem saber como batalhar contra aqueles monstros. E nesses relatos sempre havia uma pessoa andando tranquilamente vestida de moletons. Mas quando ele queria, seus passos causavam impactos que pareciam explosões e em outros momentos sequer faziam barulho. Essa pessoa era o jogador avançado. Ele andava pelos andares casualmente, olhando as coisas como se não fossem nada e até mesmo no 100º andar. Diante de Balok, o chefe final da torre do tutorial, ele agia calmamente e com uma confiança incomparável. Mesmo diante daquele poderoso monstro que inúmeras pessoas morriam e se juntavam para matar, ele sorria tranquilamente. Os líderes da guilda sugeriram que, se ele conseguisse sair da torre algum dia, ele certamente alcançaria, no mínimo, o rank S imediatamente. Após a exibição do programa, a internet ficou um alvoroço perguntando o que era esse jogador avançado. As pessoas no fórum debatiam que, segundo Seu Yong-li, o jogador avançado tinha pelo menos rank S, o que significava que podia facilmente explodir uma montanha. Outro usuário disse que era um caçador de rank B e que, 2 anos atrás, havia visto o jogador avançado limpar a torre. Mais relatos apareceram dizendo que estava no 72º andar quando 3 lobisomens surgiram e foram derrotados pelo jogador sozinho. Outra usuária escreveu no fórum pelo celular que também havia visto o jogador avançado e que ele não parecia humano. A garota contou que entrou na torre 1 ano atrás e percebeu imediatamente que era realmente o jogador avançado quando ele, com um único chute, fez o monstro voar do 1º ao 10º andar. Um outro usuário perguntou se aquilo era possível e disse que ele se parecia mais com o herói das lendas. Naquele momento, dentro da torre o jogador avançado nem sabia que tinha ficado famoso, ele só continuava matando os monstros como sempre. O monstro mais forte da torre, Balok, havia caído no chão com um golpe na cabeça. Sem forças, o monstro se tremia no chão enquanto rosnava de raiva. O jogador avançado colocou o pé na cabeça do monstro, levantando os braços em sinal de vitória. Ele perguntou repetidas vezes quem era o cara ali e ele mesmo respondeu, sorrindo loucamente, que era ele o cara e que mandava naquela merda toda. O jogador começou a xingar sem parar e declarou que era 12 na escala de 0 a 10 em ser brabo. O cronômetro marcava o tempo gasto para vencer o chefe. Sangue brilhante jorrou para todo lugar quando ele matou o monstro. O tempo parou na marca de 3 segundos, registrando a conquista bem-sucedida da subjugação do Balok. O corpo do monstro começou a evaporar. O jogador avançado suspirou pesadamente, sabendo que tudo começaria de novo. Mais uma manhã havia chegado. Ao longo dos últimos 12 anos, o tempo que os caçadores novatos levavam para passar pela torre do tutorial foi diminuindo gradativamente. Todas as torres de tutorial ao redor do mundo tinham o mesmo conteúdo e nunca existiu nenhuma mudança no conteúdo das torres. Então, sempre que um novo grupo de caçadores limpava a torre, as informações dos métodos de conquista se acumulavam e depois eram compartilhadas e transmitidas para o mundo inteiro. Muitos países deixavam essas informações à disposição do público apenas para aumentar a taxa de sobrevivência de seu povo,
como matérias de jornais noticiando que um novo grupo havia descoberto a possibilidade de Seedrunin, estabelecendo um novo recorde mundial. Mas também havia países que utilizavam essas informações para conseguir caçadores mais fortes. Mas não importava o quão detalhada fosse a informação ou quão difundidas estivessem as informações, ao longo de toda a história, apenas uma pequena quantidade de caçadores conseguiu conquistar a torre do tutorial. O mesmo grupo de caçadores promissores e com grande potencial que abriram caminho por todos os 99 andares ainda precisavam enfrentar aquele monstro poderosíssimo. O teste final da torre, Balok, o boss do tutorial. Ele era o responsável pela morte de 70% das mortes dos sobreviventes na torre. Os olhos ardentes do monstro olhavam para sua próxima vítima. Essa entidade terrível vinha tirando a vida da maioria dos caçadores novatos desde o início. De repente, alguém desferiu um golpe poderoso no chefe. A cabeça de Balok foi arrancada do corpo e voou vários metros. O rapaz de chinelos pousou tranquilamente no chão. O cavaleiro, deitado no chão, olhou para ele incrédulo. O jogador avançado, parado ao lado do corpo em evaporação do chefe da torre, disse que aquela era sua conclusão de número 1349. Um brilho roxo apareceu diante dos olhos dele. Um portal da torre se abriu à sua frente e ele começou a caminhar para entrar. O jogador avançado fechou os olhos antes de entrar no portal e abriu os olhos assim que terminou a travessia. Uma notificação dava as boas-vindas à torre do tutorial para ele e o jogador disse desanimadamente que aquele seria o início da conclusão de número 1350. Ele abriu um sorriso e começou a rir loucamente e então caiu no chão deprimido. Já era noite do lado de fora, e seus gritos com palavrões e pedidos para que deixassem ele ir embora podiam ser ouvidos do lado de fora da torre. O jogador avançado se deitou desanimado no chão com os braços e pernas abertos. Franzindo os cantos dos lábios, ele deu o comando para abrir a janela de status. Uma janela azulada e rocheada apareceu diante de seus olhos. O sistema mostrava que o nome dele era Yoyonu Kin e todas as suas características estavam no nível máximo e não havia uma única habilidade que o caçador pudesse melhorar. Ele havia chegado no limite do tutorial e nada aumentaria mesmo que ele continuasse fazendo a limpeza dos andares. 12 anos atrás, no início de tudo quando ele derrotou Balok pela primeira vez com o apoio de um grupo, todos se animaram quando viram a notificação de conclusão do sistema. Ninguém conseguia acreditar que finalmente poderiam ir para casa. Parado diante do portal, seus companheiros agradeciam e diziam que se não fosse por Yoyonu, eles não teriam sobrevivido. A mulher pediu ao companheiro que não esquecesse eles quando estivessem do lado de fora. Yoyonu Kin sorriu e disse que eles passaram por muitas coisas juntos, era claro que ele não esqueceria de ninguém. Todos iriam se encontrar para comer algo depois que saíssem dali. Mas algo inesperado aconteceu. A inscrição na entrada da torre do tutorial deu as boas-vindas ao caçador. Kim olhou com estranheza, sem entender o que estava acontecendo. Ele olhou ao redor, perguntando onde estavam seus amigos e por que o primeiro andar da torre estava diante dele. Sem conseguir respostas, Yoyonu Kin limpou a torre de novo com o próximo grupo de pessoas. Mas só então ele notou a informação adicional na sua tela dizendo que havia recebido a maldição da torre. Yoyonu Kin olhou cada detalhe da sua janela de status tentando achar algo que explicasse como poderia sair dali, mas sem resposta ele tentou diferentes maneiras de se libertar da maldição. Tentou limpar a torre do início ao fim sozinho, mesmo sem se preparar, tentando apenas no impulso, ele ficou surpreso que conseguiu, mas isso também não funcionou. Então tentou limpar a torre 10 vezes. Depois treinar até que suas habilidades físicas chegassem ao limite ao ponto que podia quebrar pilares de pedras facilmente, mas isso também não funcionou e ele sempre voltava para o primeiro andar da torre ao atravessar o portal de saída. Nada que ele tentava funcionava. Por 5 anos ele tentou de tudo, mas ele ainda não conseguia encontrar uma única maneira de escapar da torre. Então, em vez dele desesperadamente procurar por uma maneira de se libertar da maldição, Yoyonu Kin aceitou seu destino, e até mesmo tentou se divertir com a situação. Uma das vezes ele se fantasiou e encontrou um novo grupo dizendo que almas perdidas haviam chegado até ele. Um dos aventureiros achou que era um novo monstro que não estava nos registros que eles estudaram. Yoyonu Kin, usando um crânio de monstro, em sua conclusão de número 433 fingiu ser um guia para iniciantes e os convidava a concluir a missão. Na sua tentativa de número 512, ele desempenhou o papel de instrutor militar que ajudava no treinamento dos caçadores.
Kim colocou um boné vermelho de instrutor que ganhou de presente de um dos participantes e disse que era seu dever encontrar as fraquezas que apodreciam dentro dos caçadores, destruí-las e ajudá-los a sobreviver. Porém, os papéis e interações não duravam muito. Ele sempre acabava deprimido ao ver todos irem embora felizes de concluírem a torre e ele sempre ficava preso. Ele não conseguia mais suportar ouvir sobre o mundo de fora daqueles que estavam indo embora da torre. Assim, ele começou a relimpar a torre sem nenhum propósito e 12 anos se passaram desde a primeira conclusão. Yoyunu Kim estava deitado no chão, olhando para a janela de status e disse que não importava quantas vezes olhasse aquela janela, nada jamais mudava. De repente, Kim notou uma mensagem no rodapé da janela de status, informando que o ciclo infinito havia sido removido. Ele imediatamente se sentou, sem entender o que isso significava. Yoyunu Kim tocou a inscrição e ela se expandiu explicando que após limpar a próxima torre, ele poderia sair da torre. Yoyunu abriu a boca de espanto ao olhar para a janela de status em silêncio por alguns segundos. Ele começou a sorrir e rir sem acreditar no que estava lendo. Um grito de alegria tão alto que pôde ser ouvido do lado de fora. O rapaz colocou o punho com entusiasmo no chão, declarando que finalmente havia acontecido. Ele se impulsionou do chão e saltou. Ele foi atravessando todos os andares de uma vez gritando que estava finalmente voltando para casa. Do lado de fora da torre, estava acontecendo o programa Find Out the Hunter. A apresentadora disse que o recorde para completar a torre do tutorial era de 10 meses. A apresentadora se virou para os convidados e perguntou se o 18º grupo de caçadores poderia quebrar esse recorde. Seo Yong-li fechou os olhos e respondeu que ainda era difícil responder essa pergunta. Sorrindo, a líder da guilda Aran disse que o número de caçadores variava entre os diferentes grupos e que havia muito mais fatores que dependiam da força da unidade. Seon Kim, líder da guilda Seul, fechou os olhos e destacou que era necessário entender quais técnicas eram mais eficazes levando em conta as habilidades de cada membro do grupo. Seo Kon-an, líder da guilda Goguryeo, olhou para a apresentadora e afirmou que, além dos que os outros dois mencionaram, os maiores obstáculos apareciam após a metade da torre. Ele disse que, a partir do 51º andar, um chefe de alto nível aparecia a cada 10 andares, e que, a partir desse ponto, a sorte sozinha não era mais suficiente. Um ciclope caminhava pelo 60º andar da torre do tutorial com um porrete na mão. O monstro parou de andar e sentiu que algo errado estava acontecendo. Tremores começaram por todo o andar e o monstro ficou sem entender o que estava acontecendo. Yoyunu Kim perfurou o chão na frente do chefe do 60º andar e passou voando irritado gritando que já estava de saco cheio daquele lugar. Explosões fortes foram ouvidas no 70º e 80º andares. Uma outra explosão com uma luz brilhante iluminou o 90º andar enquanto Yoyunu gritava para todos os seus monstros morrerem logo. O fogo queimava por todos os andares enquanto explosões aconteciam uma atrás da outra enquanto Yoyunu avançava. Quando Kim finalmente pousou no 99º andar, ele ficou animado. Balok estava diante dele com uma expressão furiosa o aguardando. O jovem gritou que finalmente iria voltar para casa e deu um soco no peito do monstro, que não teve tempo de qualquer reação de defesa. Do lado de fora da torre, era possível observar que várias explosões ocorreram por todos os andares e o topo estava envolto em chamas. Na frente da torre, havia o distrito de gerenciamento Cheonyu-dong. Ele era uma base de monitoramento estabelecido pela Associação dos Caçadores da Coreia. 2 funcionários olharam pela janela e um deles, surpreso, falou para olharem para a torre. Ao ver o portal se abrindo, um funcionário do gerenciamento disse animado que esse era um novo recorde. O portal roxo começou a brilhar mais intensamente. O funcionário de terno ordenou ao colega que preparasse uma lista com os nomes dos sobreviventes. Emergindo sozinho do portal, tranquilamente e com as mãos nos bolsos, estava Yoyunu Kim, o jogador avançado. Ele olhou ao redor, observando as mudanças que ocorreram ao longo de todos esses anos. O funcionário da associação se aproximou e o parabenizou por ter completado com sucesso a torre do tutorial. Se aproximando do caçador, o homem disse que ele realmente havia se saído muito bem por ter sobrevivido e concluído a torre. Kim se virou rapidamente, surpreso. Ele perguntou com a voz trêmula se realmente havia conseguido sair da torre e o funcionário pensou irritado que estava sendo tratado de forma muito informal por alguém que tinha acabado de conhecer, mas respondeu confirmando que sim, ele tinha saído da torre e pediu seu nome. Os olhos de Kim brilharam de alegria, parecia um sonho para ele. O jogador avançado levantou os braços animado e gritou que ele, Yoyunu Kim,
havia finalmente voltado para casa. O funcionário da associação começou a procurar na lista o nome Yoyunu Kim, mas notou que o nome do rapaz não estava entre os nomes do 18º grupo. Depois de folhear algumas páginas, o funcionário olhou perplexo para as listas de grupos. Ao chegar na página do primeiro grupo do tutorial, ele não conseguia acreditar em seus olhos. Entre outros nomes, havia o nome Yoyunu Kim. O funcionário do centro perguntou se esse era seu nome, e Kim confirmou animadamente. Levantando as sobrancelhas, o funcionário disse em surpresa e sem acreditar que o jogador avançado estava realmente diante dele. O primeiro jogador invocado pela torre do tutorial havia oficialmente saído da torre após 12 anos. Yoyunu levou os punhos cerrados em direção ao sol, sem acreditar que finalmente estava livre. Uma semana depois, moradores da cidade se reuniram do lado de fora do centro de treinamento. Uma repórter, parada diante de uma multidão de fãs, saudou o público do programa Find Out the Hunter e disse que naquele momento estava no centro de treinamento da Coreia, onde o 18º grupo de caçadores seria testado. A repórter disse que esse grupo era ainda mais especial, pois eles haviam batido o recorde mundial de limpeza da torre em 2 semanas e estavam chamando a atenção do mundo inteiro. A repórter sorriu e acrescentou que havia também um rumor circulando que todos estavam comentando. Ela disse que o próprio jogador avançado também estava lá e prometeu informar assim que novos detalhes aparecessem. Os líderes das guildas se reuniram na recepção VIP do centro de treinamento. Seo Yong-lee, ao entrar, perguntou se estava atrasada. Seon Kim respondeu que não havia um único dia em que ela não chegasse atrasada. Seo Yong ignorou o comentário, colocou a mão no queixo pensativamente e perguntou se o jogador avançado havia realmente saído. Seon respondeu que, a julgar pelos documentos, era verdade, pois o único Yoyunu Kim que entrou na torre foi exatamente em 2006. Seo Yong-lee continuou a olhar pensativamente à frente, imaginando que Kim teria a mesma aparência de 12 anos atrás, pois fome e sono não existiam na torre e o corpo parava de crescer e de envelhecer. Seo Kon-an olhava pela janela com admiração, antecipando e imaginando que tipo de monstro Yoyunu poderia ter se tornado depois de 12 anos. Ele mal conseguia esperar para descobrir. O relógio digital marcava 14h55 e o alto-falante anunciou que os testes dos novos caçadores começariam em 5 minutos. Na sala de espera dos testes, os candidatos estavam usando roupas de proteção e esperavam o tempo de início. A voz pelo alto-falante pediu que mantivessem consigo o equipamento básico fornecido e se preparassem calmamente para os testes. Atrás dos novatos estava o Yoyunu Kim, comendo batatas chips avidamente. Ao virar o pacote vazio, ele se surpreendeu por já ter acabado tudo. Os outros novatos o olhavam confusos quando Kim arrotou e disse que agora estava desfrutando da vida. O jogador avançado apontou o dedo para um dos novatos e perguntou que tipo de equipamento era aquele e o rapaz respondeu que o equipamento havia sido distribuído naquela manhã e perguntou por que Kim não pegou o dele, pois não seria nada bom para ele se falhasse no teste de rank. Yoyunu coçou a cabeça, presumindo que havia dormido durante a distribuição e por isso não havia recebido. Ele colocou a mão no pescoço quando o alarme do centro de treinamento soou informando o início. A porta se abriu para os novatos, e a voz pelo alto-falante pediu que todos saíssem da sala de espera e fossem para a área de testes. Sem conseguir enxergar por conta da luz que vinha de trás da porta, o jogador avançado se perguntou o que teria pela frente desta vez. Os novatos caminharam até os portões de um enorme labirinto para os testes no centro de treinamento de Seul. O homem parado diante dos portões cumprimentou os aspirantes a caçadores e começou a se apresentar. Ele era David, um caçador de rank A, seria quem supervisionaria aquele exame e anunciou que os testes começariam imediatamente. Todos os novatos estavam com suas roupas de proteção e armados pronto para iniciar o teste. David disse que eles provavelmente já estavam cientes, mas o mundo inteiro estava observando aquele teste. Um dos futuros caçadores engoliu em seco nervosamente em saber dessa informação e David sorriu satisfeito de conseguir deixar alguns novatos nervosos. O caçador de rank A colocou as mãos nos quadris e pediu que todos não se preocupassem, pois, comparado à torre, o teste era muito simples e servia apenas para admissão. Yoyunu Kim, parado atrás de todos, bocejava e ignorava completamente enquanto o examinador dizia esperar que todos os alunos usassem as habilidades que haviam adquirido na torre do tutorial. Saliva escorria da boca de Yoyunu e a única coisa que ele ouviu do instrutor foi ele falando que demonstrassem o que podiam fazer com a experiência da torre. David pegou seu celular e explicou que apresentaria agora o primeiro desafio.
Ele pressionou a tela com um botão de início e logo barulhos começaram. Todo o local imediatamente começou a tremer e emitir sons mais altos ainda, deixando os novatos nervosos. Calmamente na frente de todos, David disse que havia muitos obstáculos diferentes que teriam de superar como caçadores e eles vinham de várias formas diferentes e inesperadas. O portão atrás dele começou a se abrir, mudando de forma. Gigantescos blocos de pedra começaram a se deslocarem em diferentes direções em uma alta velocidade enquanto círculos maciços emergiam do chão. David anunciou que aquele labirinto seria o teste e os iniciantes teriam de atravessá-lo. Franzindo as sobrancelhas, ele explicou que havia muitas armadilhas diferentes no labirinto, e que apesar de ser um teste simples, os alunos teriam de dar o seu máximo e usar todas as suas habilidades para passar no teste. O cronômetro fez a contagem regressiva de 30 segundos até o início do teste. Ouvindo a contagem regressiva, os aspirantes a caçadores seguravam suas armas com firmeza, ansiosos para entrarem. O rosto do jovem guerreiro expressava determinação. Ele segurava sua espada com força. Com apenas 5 segundos restantes, a contagem terminou, sinalizando o início do teste, e os alunos correram imediatamente em direção à entrada do labirinto. David, olhando para eles, observou que aquele grupo era extremamente disciplinado e estava satisfeito com isso. Sorrindo, ele estava ansioso com o desenrolar do teste e se perguntou se deveria esperar bons resultados, além de pensar que toda vez que olhava para os alunos se lembrava do seu primeiro teste. Tendo ajustado os óculos e super confiante, o examinador refletiu que era importante um caçador nunca esquecer como eles começaram. Yoyonu Kim se aproximou do examinador chamando. David se virou com desgosto perguntando o que ele queria. Yoyonu perguntou se o objetivo do teste era sair do labirinto, não importava como fosse feito. O examinador abaixou os óculos de sol, olhando para Kim incrédulo com a pergunta do participante. Ele se perguntou quem era aquele rapaz e qual era dele. David se perguntou se era um dos novatos e observou que ele estava totalmente sem o equipamento de segurança, além de estar todo desleixado com agasalho e chinelos. Kim bocejou, despreocupado, e David, mentalmente, o condenou por não levar o teste a sério, tendo certeza de que, naquelas condições, o novato não seria capaz de passar no teste. Colocando as mãos nos bolsos das calças, o examinador respondeu afirmativamente à pergunta de Kim. Ele só precisava sair do labirinto. Mas irritado, ele chamou Yoyonu de garoto e franzindo o rosto de forma ameaçadora, o examinador perguntou se o novato achava que aquele teste era uma piada. Yoyonu abriu um sorriso e disse que o examinador deveria guardar o discurso e se preocupar com os outros, aqueles que estavam se esforçando. Bastante irritado com a atitude de Kim, David chamou o rapaz de pivete arrogante, e Yoyonu respondeu que o homem era ousado demais. Sorrindo, Yoyonu propôs uma aposta de 1 milhão de wons de que conseguiria chegar na saída do labirinto em 20 segundos. O examinador franziu as sobrancelhas, mandando que Kim parasse de bobagem. Eles continuavam parados diante da entrada do labirinto e o jogador avançado perguntou se o examinador estava com medo. Yoyonu sorriu amigavelmente, dizendo que era melhor deixar para lá, não deveriam discutir se o homem tinha medo de perder ou se não tinha dinheiro para isso. David, irritado, aceitou o desafio, mas que seriam 10 milhões de wons. Este era o valor do seu salário diário mais os bônus dos testes. O jogador avançado foi em direção à entrada do labirinto, falando para o examinador que não dissesse depois que havia mudado de ideia. Yoyonu se aproximou da parede do labirinto e a tocou com a palma da mão. Ele ficou irritado com o quanto o examinador ganhava. Pensou que os caçadores, apesar de serem empregados do governo, eram apenas funcionários públicos e ganhavam bem, mas 10 milhões era coisa demais. Kim se posicionou para dar um soco e concluiu que ser um caçador era incrivelmente legal e um ótimo negócio. Suas pernas ficaram muito tensas pela força exercida. Seu pé começou a quebrar o chão enquanto emanava energia. David abaixou os óculos, se perguntando o que aquele novato tolo estava fazendo. O público observava com atenção o que acontecia na tela sem saber o que estava acontecendo e o motivo do participante estar fazendo aquilo. Seu Yongli perguntou o que seu amigo estava fazendo com a parede. Seu Koan cruzou os braços sobre o peito sem entender também a situação. O jogador avançado controlou sua respiração antes de golpear. E então seu punho começou a emitir uma forte energia azulada ao redor dele enquanto se movia rapidamente. A pressão exercida pelo seu punho era tão forte e esmagadora que antes mesmo do seu soco à estrutura, apenas a energia emitida do seu soco já havia começado a perfurar a parede maciça.
E quando finalmente seu punho atravessou a parede de pedra do labirinto, o ponto de impacto começou a cintilar como uma estrela. Um clarão ofuscante tomou conta de todo o local e o labirinto foi completamente destruído do início ao fim, perfurando todas as paredes. Yoyunukin ficou calmamente parado na nuvem de poeira sem falar nada. Se virando para o examinador, declarou, zombeteiramente, que havia concluído o labirinto, embora houvesse feito isso usando um pouquinho de força bruta. As pessoas que o assistiam à transmissão ficaram em choque e chamaram aquilo de incrível. Um novato louco e insano havia conseguido destruir a parede do labirinto e criar um caminho. Um dos espectadores perguntou se alguém assim seria possível mensurar um rank. Olhando para a TV, Seo Kwan comentou que seu amigo sempre foi tão teimoso e imprudente. Seo Yongli não sabia o que responder. Yoyunukin, sorrindo, cantarolava alegremente, pensando nos 10 milhões de wons e como havia sido um dinheiro fácil. De repente, ele percebeu algo que não havia pensado antes e sua boca se abriu de espanto. Olhando para o enorme buraco que atravessava o labirinto inteiro de ponta a ponta, Kim se perguntou se seria obrigado a pagar compensação pelos danos que causou. 24 horas antes do teste de avaliação de rank dos caçadores, no prédio da revista Vida de Caçador. Em um dos escritórios, uma conversa estava acontecendo. Alguém perguntou se Junseon tinha verificado a lista de participantes dos testes e a resposta foi afirmativa. Um homem com uma caneca na mão perguntou se Junseon não estava animada com as boas vendas naquele mês. A garota no computador perguntou se ele estava perguntando por causa dos rumores sobre o jogador avançado. O homem olhou para a tela do computador e respondeu que sim, mas que era extremamente difícil encontrar informações sobre ele, devido ao fato de ter entrado na torre do tutorial há muito tempo. Sua colega, digitando algo no teclado, perguntou se havia algum outro novato entre os participantes ao qual valesse a pena prestar atenção. O homem respondeu que sim e apontou o dedo para o monitor dizendo quem era. Ele era um recém-chegado com antecedentes em artes marciais tradicionais e treinamento físico. Era a aposta segura entre os novos caçadores. A garota, continuando digitando no teclado, acrescentou que no caso de o jogador avançado não ser grande coisa, eles tinham que ter um plano reserva e seria esse novato. No monitor estava a foto de um homem loiro chamado Lee Kang-yun. Quando Kang-yun foi invocado para a torre, ele já refletia sobre como queria se tornar uma estrela. Ele era extremamente confiante em si mesmo e que esse seu desejo se realizaria. Ele olhava para sua katana levantada enquanto pensava que tinha tudo: talento, habilidade e até sorte o acompanhavam. Então ele pensava que conseguiria tudo e por isso, enquanto os outros guerreiros estavam assustados e fugiam do enorme monstro, Kang-yun permanecia no lugar, segurando a espada diante de si, calmo e confiante. O monstro continuava avançando enquanto soltava rugidos furiosos. Por conta de suas habilidades, Kang-yun estava preparado para colocar sua vida em risco e desferiu um golpe devastador e rápido na criatura. O corpo do monstro foi cortado ao meio e o caçador ficou calmo parado no meio do cadáver. Ele era o melhor caçador de seu grupo. Sua experiência conquistada através de inúmeras vitórias em competições internacionais de Kendo e seu domínio do quarto Dan de Kendo davam essa confiança que tinha em si. Sorrindo confiante, ele pensou que se conseguisse chamar atenção na sua primeira aparição pública, só o sucesso o aguardaria. Ou pelo menos foi isso que ele pensou. As memórias de Balok, aquele que ele mal conseguiu arranhar, mas que foi completamente massacrado e teve sua cabeça brutalmente arrancada com apenas um chute, não saíam da sua mente. Naquele dia, explosões foram ouvidas em diferentes andares da torre de forma consecutiva. E um louco apareceu gritando que finalmente iria para casa e era para que todos saíssem da frente. Kang-yun percebeu que seus sonhos não estavam destinados a se realizar quando ele se encontrou com aquele louco. Deitado no chão desconcertado, Lee Kang perguntou quem ele era. Ele olhava para as costas do jogador avançado, que estava de pé alegremente diante do portal. Se perguntou se aquele louco era sequer humano. Kang-yun ficou apenas observando e, pensando que, depois de tudo que havia passado, aquele louco havia roubado todos os holofotes que deveriam ser dele. No dia atual, no dia do teste de avaliação, Lee Kang-yun estava parado em choque no meio do labirinto ao olhar para as ruínas deixadas pelo ataque do jogador avançado. Uma voz pelo alto-falante anunciou que, por razões de segurança, o primeiro teste havia sido cancelado e pediu que os participantes retornassem à sala de espera para que um novo horário de teste fosse anunciado. Uma nuvem de fumaça se erguia sobre o labirinto e todos começaram a evacuar. Na sala de imprensa do exame de avaliação,
Havia agitação com os repórteres. Um deles perguntou o que havia acontecido e se tinham conseguido filmar com nitidez. O homem de óculos da MTC gritou dizendo que tudo aconteceu rápido demais, e pediu para encontrarem ao menos uma imagem clara. O cinegrafista respondeu que a única filmagem normal era a de Lee Kang-yoon. Um funcionário da MTC com fones de ouvido olhava para uma tela enquanto alguém gritava ao fundo dizendo que ninguém filmou porque não haviam prestado atenção em um cara que foi para o teste usando chinelos. A tela mostrava um close do rosto do jogador avançado enquanto o funcionário com fones de ouvido declarou que uma nova estrela havia nascido diante de seus olhos. Enquanto isso, na sala de espera, Kang-yoon parecia muito insatisfeito e irritado. Enquanto isso, Yoyonu Kim estava adormecido, roncando alto. Um dos novatos parados por perto perguntou quem havia causado a forte explosão ou se era possível um humano fazer aquilo. A garota respondeu que não tinha visto nada direito por causa do foco no teste. Ela acenou com a mão e perguntou se os outros haviam escutado jornalistas dizendo que quem fez aquilo foi o jogador avançado. O rapaz respondeu surpreso se era essa a pessoa dos rumores. Kang-yoon ouvia a conversa em silêncio, pensando e se convencendo de que não era tarde demais para retornar aos holofotes e ganhar fama. De repente, uma voz pelo alto-falante anunciou que o comitê de direção havia mudado a ordem dos testes daquele dia e que eles começariam a próxima avaliação em 15 minutos. Yoyonu Kim acordou ao ouvir que eram aconselhados a levarem as circunstâncias em consideração e se prepararem para o teste. Lee Kang-yoon franziu as sobrancelhas, se convencendo de que, fosse o jogador avançado ou qualquer outro, jamais perderia usando a técnica que ele dominou. Na sala do teste de avaliação de onda de monstros, um monstro soltou um rugido ensurdecedor, mas Lee Kang-yoon permaneceu calmo e segurava sua katana com confiança, emitindo um forte brilho. À sua frente estavam monstros holográficos criados para treinamento pela combinação das tecnologias mais recentes com pedras mágicas. Kang-yoon gritou de raiva e sacou sua espada que brilhava com uma energia poderosa. Nessa disciplina, os iniciantes competiam no número de monstros mortos em um determinado limite de tempo. A lâmina da espada brilhava com uma aura roxa e cercada de trovões. Um flash brilhante emanado da lâmina da katana iluminou a multidão de monstros enquanto o caçador pulava sobre eles. Um dos repórteres agarrou a cabeça ao ver o relâmpago. O homem com os fones de ouvido ficou surpreso ao ver que o caçador, que havia recém saído da torre do tutorial, havia acabado de usar magia. Até os 3 líderes das maiores guildas ficaram olhando surpresos. Lee Kang-yoon balançava sua espada com confiança enquanto o jornalista declarava que um gênio havia aparecido. O caçador fez diversos ataques de raios que perfuraram os corpos dos orcs que avançavam em sua direção. O cronômetro chegou a 0 e anunciou que seu tempo havia acabado. O futuro caçador estava de pé, cercado de cadáveres de monstros. A voz anunciou que ele havia matado um total de 78 monstros. Ao ouvir que este era o melhor resultado até então, o rapaz sorriu proclamando sua vitória. O público que o assistia pela transmissão tinha certeza de que aquele caçador era um forte candidato ao mais forte da temporada, pois seu senso de batalha era bom e já podia usar habilidades mágicas. Todos concordaram com essa afirmação, até que alguém lembrasse que o jogador avançado estava ali. E se não fosse por ele, Lee realmente ficaria em primeiro lugar. A voz anunciou Yoyonu Kim como o próximo participante, mas o jogador avançado não mostrava preocupação alguma, bocejando e dizendo que era uma chatice. Kang-yoon o olhou em silêncio com raiva. O homem no centro dos repórteres sorriu, dizendo que logo após o gênio viria o jogador avançado. Cruzando os braços sobre o peito, Seo Kwan convidou os amigos a observarem, querendo saber se a técnica de luta de seu velho amigo havia mudado depois de tanto tempo, e o trio ficou observando atentamente a tela. Na sala de teste, monstros começaram a aparecer ao redor de Yoyonu Kim. A voz pelo alto-falante anunciou que ele teria 2 minutos para completar o teste e declarou o início do teste. Os corpos dos monstros começaram a se formar a partir de pequenas partículas digitais até formarem um orc com uma aparência idêntica. Os monstros começaram a surgir um atrás do outro e eles agiam como os reais, mostrando os dentes, rosnando e mostrando hostilidade. O jogador avançado se encontrou cercado de monstros enquanto foi anunciado que o teste começaria em 10 segundos. A contagem regressiva teve início. O público assistia tenso ao que acontecia na tela de transmissão. Seo Kwan, Seo Yong-li e Seon Kim não tiravam os olhos do velho amigo. O monstro de olhos ardentes mostrou os dentes, louco para atacar sua presa. Os monstros ficaram em expectativa, aguardando o fim da contagem regressiva para iniciar o ataque.
Yoyunu fechou os olhos com insatisfação, estava com preguiça e respirou fundo para se preparar. Quando faltava um segundo para o teste começar, ele abriu os olhos e olhou bem os monstros. Assim que os testes começaram, um dos orcs balançou um imenso porrete pronto para esmagar o participante. Nesse momento, o jogador avançado tensionou as pernas, pressionando-as contra o chão e no segundo seguinte, saltou acertando com um único golpe poderoso a criatura. O caçador arrancou a cabeça do monstro dos ombros e a fez evaporar. No centro de transmissão um novo alvoroço começou com os jornalistas perguntando se alguém conseguiu ver aquilo e o jornalista da MTC perguntando se a filmagem estava sendo feita corretamente. Os orcs ficaram mais agitados vendo seu companheiro sendo morto, rugiram alto. Logo em seguida, um soco atingiu um deles na cabeça e ela também explodiu. O caçador lidou facilmente com todos os monstros que estavam em seu caminho, dando ataques rápidos e precisos enquanto estava com uma cara super tranquila. O contador de tempo mostrou que apenas 4 segundos haviam se passado e vários monstros já estavam mortos. Os repórteres arregalaram os olhos de surpresa. Um deles perguntou onde estava o caçador. Ele havia desaparecido. Os movimentos do participante do teste não eram visíveis para os repórteres e público comum. Parecia que as cabeças dos monstros explodiam sozinhas. Alguém perguntou se ele havia realmente usado magia ou algum novo feitiço. Seu Conan franziu as sobrancelhas e focou bem sua visão, negando essa possibilidade de ser magia. Com a mão na testa, ele disse que não parecia magia e perguntou se seus companheiros conseguiam ver os movimentos do jogador avançado. Seu Yongli respondeu que ela só conseguia enxergar borrões e Seon Kim concordou dizendo que para ele era o mesmo. Seu Conan explicou que o Yoyunu apenas estava se aproximando dos monstros e dando um simples golpe neles. Depois ele ia em direção ao próximo alvo e repetia o processo várias e várias vezes. Não havia nenhuma técnica avançada ou magia. A velocidade de Yoyunu Kim era tão absurdamente alta que parecia que os monstros estavam simplesmente explodindo sozinhos, pois ninguém conseguia acompanhar. Sem tirar os olhos da tela, seu Yongli perguntou se ele realmente estava falando que um humano estava se movendo naquela velocidade absurda sem o uso de magia. Seon Kim perguntou espantado o que seu amigo andou fazendo na torre para ficar absurdo daquele jeito. Yoyunu seguia explodindo a cabeça dos monstros sem qualquer esforço e seu Conan disse que havia chegado àquela conclusão quanto mais e mais rumores do seu amigo apareciam, mas olhando em tempo real era ainda mais surpreendente o monstro que ele se transformou. Restava um segundo até o fim do teste. E logo o tempo do relógio acabou. A voz anunciou que o tempo havia encerrado. O rapaz puxou a mão para trás e ficou de pé com uma mão no bolso, como se não tivesse feito qualquer esforço realizando o teste. Yoyunu ficou parado entre os cadáveres de seus inimigos enquanto o alto-falante anunciava que o 34º participante havia matado o total de 248 monstros. O jogador avançado deu uma risadinha satisfeito. A transmissão ao vivo do seu teste estava sendo vista por quase 2 milhões de pessoas e 21 mil curtidas. Sob o vídeo havia muitos comentários de admiração de usuários que não acreditavam que aquilo havia acontecido sem o uso de magia. Outros dizendo que pensavam que ele era um mago de rank S para conseguir fazer algo como aquilo. Mensagens cada vez mais entusiasmadas enxurravam os comentários da transmissão e apareciam na tela do celular. Kang Yun estava lendo e ficando cada vez mais irritado com a atenção para outra pessoa. Seus dedos segurando o celular tremiam de raiva cada vez que ele lia mais, até que ele não aguentou e apertou o aparelho com tanta força que a tela rachou. Um monte de pedaços do celular caiu de sua mão e ele mal percebeu o que tinha feito. O barulho vindo de Lee Kang-yun xingando dentro do escritório foi tão alto que assustou um homem que passava por ali. Lee, decepcionado, deixou várias marcas de soco na parede, pensando em quanto tempo de esforço e preparação havia levado. Com o punho ainda cerrado contra a parede, o jovem disse que havia caçado repetidamente, tentando matar o maior número possível de monstros enquanto os outros descansavam. Até mesmo usou todo tipo de método sujo para melhorar seu rank. Agarrando a cabeça, Kang Yun perguntou se aquilo era justo com ele. Não havia igualdade alguma e chamou o jogador avançado de louco e insolente, pedindo que ele parasse de ser uma fraude. Em outra sala, uma lista de caçadores da Coreia foi colocada sobre a mesa. Yoyunu Kim, olhando para o papel sem entender, perguntou o que era aquilo. A mulher sentada à sua frente no sofá respondeu que era uma lista das guildas que queriam contratá-lo como caçador. Alice entregou seu cartão de visitas e disse que era chefe do Departamento de Informações da Associação de Caçadores da Coreia.
Yoyunu olhou para o cartão surpreendido enquanto a mulher o parabenizava pelo retorno após 12 anos. Ela acenou com a mão e disse que muita coisa havia mudado desde que a torre apareceu, pois agora havia compensações por dungeons, labirintos e outros perigos relacionados a monstros. Alice disse que as guildas de caçadores sempre tinham interesse em contratar os melhores caçadores para superar os perigos juntos e receber enormes recompensas por isso. O jogador avançado, folheando as listas de guildas, não estava prestando muita atenção, pois estava pensando apenas na sua fome e no que deveria comer mais tarde. A chefe do departamento de informações percebeu sua distração e o chamou, observando que parecia que o caçador estava preocupado com alguma coisa. Yoyunu Kim olhou para cima, pensando em como responder. Olhando nos olhos de Alice, ele perguntou se ela estava dizendo tudo aquilo apenas porque era o trabalho do departamento de informações da associação. Alice sorriu, declarando que havia ido encontrá-lo por um assunto pessoal. Ela colocou uma pasta com o rótulo Ares sobre a mesa e disse que queria pessoalmente se encontrar com o jogador avançado que havia agitado o mundo inteiro e dar um bônus para ele. A pasta continha uma cópia do contrato com a Guilda Ares, com dados sobre os direitos e responsabilidades de um membro. Yoyunu imediatamente pegou o contrato e pensou que tinha páginas demais. Alice pediu que ele olhasse primeiro a cláusula sobre pagamento e transferências bancárias. Ele leu que, imediatamente após a assinatura bem-sucedida do contrato, o participante receberia um pagamento único. Ele segurava o contrato perplexo, tentando contar os zeros no valor do pagamento. Alice fechou os olhos e perguntou o que ele havia achado da proposta. O jogador avançado levantou os olhos da pasta e perguntou se o pagamento único pela assinatura do contrato era realmente de 10 bilhões de won. E aí, o que achou da história? Deixa nos comentários suas dicas ou qual obra você quer que eu traga. Quem sabe a próxima escolha não é a sua.